Dia para você, para sua família, você que nos acompanha aí, aonde você estiver. Nós estamos passando algumas informações importantes sobre o assunto família. E o título dessa série é Família, um projeto de Deus. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreva para poder acompanhar esses vídeos, essas informações que com certeza no momento ou outro vai ajudar a sua família, vai ajudá-lo a conduzir uma situação ou outra devido a algumas informações que vai ser repassada. Para nós entendermos realmente esse grande projeto de Deus que é a família, nós temos que começar lá pela origem. A palavra de Deus, ela nos fala no capítulo 1 de Gênesis, nos mostra como Deus criou o mundo. Lá diz que em 6 dias Deus falava e tudo surgia. Pelo poder da palavra de Deus, tudo foi criado. E interessante é que Deus criou o homem. No versículo 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, algumas traduções dizem macho e fêmea Deus criou. Então, Deus criou todas as coisas e criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Então, Deus deixa isso bem claro. A palavra de Deus é bem clara em afirmar que Deus criou todas as coisas e criou o macho e a fêmea. E interessante aqui no capítulo 2, no versículo 8, Deus fala que Ele criou um jardim, a casa do homem, a residência oficial do homem. Olha aqui, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Engraçado, Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou macho e fêmea, e Deus aqui diz que Ele preparou um local para ele habitar na terra. Ele plantou um jardim do Éden. Era a residência oficial de Adão. Interessante é que Deus, que é o Criador, Ele já deixou os passos a ser seguido. A primeira coisa, antes de você casar, você tem que ter um local, uma casa, uma residência para morar. Aqui, Deus não havia ainda casado Adão. Não tinha ainda realizado o primeiro casamento de Adão. Ele criou o homem e fez logo o jardim para que o homem habitasse na residência oficial, que era o jardim do Éden. Jovem, se você está pensando em se casar, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar uma casa, é providenciar uma residência aonde você pretende morar com a sua esposa e com seus filhos. A primeira coisa. Isso é muito sério. Diz até um ditado popular, diz, quem casa, quer casa. E tem muitas pessoas que
não planejam. E isso deve ser planejado. Você está namorando, está noivo. Antes de casar, você tem que providenciar um cantozinho. Por mais humilde que seja, você tem que ter esse local para você morar. E tem que ser providenciado antes de casar. Tem pessoas que não planejam e não seguem essa orientação da palavra de Deus e casam e vão morar com a sogra, vão morar com o sogro, vão morar com um parente e não dá certo. Pode dar até certo por um período de tempo, mas dá certo entre aspas. Tem muita dificuldade, porque cada um tem que estar no seu ambiente, cada família tem que ter a sua residência, o seu local. E aí surgem os problemas, as dificuldades e, consequentemente, as separações. E aí não dá certo. Se você está tendo essa dificuldade, está morando com o sogro, com a sogra, está morando com o tio, com a tia, com o pai ou com a mãe, providencie um local, por mais simples que seja, para você morar e conviver com a sua esposa e com seus filhos. E no versículo 15 do capítulo 2, diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Aqui é outra coisa. Deus criou todo o universo com o poder da sua palavra. Ele providenciou na terra uma residência, um local para que o homem habitasse. Depois, ele deu a atividade, o trabalho para o homem. Aqui diz que ele tinha que cultivar e guardar. Era a responsabilidade, o trabalho do homem. Era diariamente cultivar e guardar. Ele ia viver daquilo. Deus deu atividade para o homem. O homem não pode viver sem o trabalho. O trabalho é uma bênção. Diz que quem não trabalha, dá trabalho. Dizem que tem muitas pessoas que são dispostas. É um nome bonito que acharam para preguiça. Mas o trabalho, quem deu foi Deus. O homem não pode viver parado. O homem tem que viver do seu próprio suor. Do suor do teu rosto viverás. Então, Deus providenciou a residência para o homem e deu atividade para o homem, trabalho. Ele não pode parar. O homem não pode ficar parado. Ele tem que ter a sua atividade para poder conseguir a manutenção da sua família. Então, você jovem que está pensando em se casar, você tem que seguir esse exemplo. Primeiro, providenciar uma residência, uma casa, por mais humilde que seja. Segundo, você tem que ter uma ocupação, tem que ter um trabalho para poder manter essa casa, para poder manter esse lar, para poder manter essa família. Você tem que ter esse senso de planejamento e de responsabilidade. Tem gente que quer casar,
Tem jovem, tem menina, menino que quer casar e não tem casa, não tem trabalho, não tem atividade. Acorda 10 horas da manhã, não é o seu caso. É necessário que você entenda que as coisas não são assim. Ah, mas fulano casou, não tinha casa, foi morar com a sogra e não tinha trabalho. Mas você não conhece toda a história. Você não sabe o quanto ele sofreu. Talvez até sofra até hoje. Nós não podemos seguir os maus exemplos. Eu, pelo menos, quando eu resolvi me casar, eu providenciei uma casa, mobilei essa casa e montei uma empresa, o meu serviço, o meu trabalho, para me manter. E me casei. Meu sogro ofereceu um trabalho, e eu disse, não, meu sogro. Ele queria que eu ficasse na cidade que ele morava. Eu disse, não, meu sogro, eu vou para São Luís, lá onde eu vou morar, eu vou me casar e vou para São Luís. E não se preocupe não, que vai dar tudo certo. Lá eu tenho uma casa e tenho um trabalho. Então, é necessário que você comece bem a família. Tem que ter o mínimo de estrutura necessária para poder você casar-se. Aqui nós estamos vendo a origem, e a origem nos ensina muito. Aqui Deus ainda não realizou o primeiro casamento, não. Ele criou o universo, criou o homem e criou o jardim do Éden, a casa, a residência, e deu a atividade, o trabalho para o homem, a responsabilidade para o homem. Então, nós precisamos entender que o começo tem que ser bem organizado, bem planejado. Não pode se começar de qualquer jeito. E a gente fazendo tudo certo, na hora certa, no lugar certo, de maneira correta, ainda poderá dar errado. Então aqui vai o primeiro recado dessa série, que é família, um projeto de Deus. Deus projetou a família para dar certo. É uma instituição criada por Deus, mas tem que ter um planejamento. Tem que ver como deve ser feito. Não pode se fazer de qualquer jeito. Você que ainda não casou, pretende casar, não comece o seu lar, a sua família, o casamento de qualquer jeito. Não tenha pressa. Isso é uma decisão para toda a vida. Toda a vida. Que Deus abençoe você. E lembre-se, família é um projeto de Deus.